Inicialmente quero agradecer a presença dos conselheiros nessa primeira sessão extraordinária para sabatina e a apresentação da proposta da candidata à corregedora, doutora Célia. Parabenizá-los pela votação, desejar bom retorno do doutor Raul, doutora Tereza e do doutor Daniel, que já foram conselheiros, e que sejam bem-vindos os novos que estão sendo conselheiros pela primeira vez. Sentaram assim de propósito? Falei os três. Não, falei os três. E eu acho que de uma forma até simbólica, os três que estão pela primeira vez estão próximos. Não foi nem programado. Pois é, até porque o doutor Daniel Nicuri sentava onde Marta está. Ele falou que não ia ter nem ação de possessória, né? Que é outro mandato, então começou tudo. Então, agradecer os colegas que estão nos assistindo, os que vieram assistir pessoalmente. Momento importante, mais um momento importante na instituição democrática. Parabenizar aos defensores de todos pela passagem do dia, a ADEP, todos nós, né, pela passagem do nosso dia, importante. E vou dar aberta a 190ª sessão extraordinária do seu período, dia 22 de maio. A doutora Célia encaminhou a proposta para que os conselheiros tivessem conhecimento do plano. Como não foi encaminhado antes, porque a eleição a posse foi na sexta-feira, então o jogo ficou até a noite. Aqui. Mas foi mandado por e-mail hoje pela manhã, logo Foi mandado. Eu não. Protocolou na data. Até 9 horas eu estava no e-mail, mas depois eu saí para resolver algumas coisas. Então, eu vou falar a respeito das regras, né? A resolução ela não previu, como foi prevista na resolução da escolha da ouvidoria, votação para a DEP, perguntas pela parte da DEP, nessa não previu, então é só para conselheiros, né? Que vão fazer as perguntas. Como só foi uma candidata só, na outra foi uma pergunta por cada conselheiro. Né? Nessa, porque só tem uma candidata, serão até 2 perguntas por cada conselheiro, caso depois dos 15 minutos de apresentação da candidata corregedora, doutora Célia. Depois de uma pergunta objetiva, de até 1 minuto, a pergunta, com 3 minutos para a resposta da doutora Célia, e depois considerações finais de 3 minutos para a candidata. Certo? Inicialmente ela vai apresentar. A resolução prevê que ela tenha 15 minutos de apresentação das propostas, aí eu abro em ordem alfabética as perguntas, até 2 perguntas, de 1 minuto, de forma mais objetiva, como a gente tentou colocar e conseguiu na eleição para a ouvidora, né? Só que em vez de uma, são 2, até 1 minuto a pergunta, para ser bastante objetivo. Né? Então, a senhora doutora Célia já pode começar. São 15 minutos, eu pedi para a secretaria cronometrar o tempo. A senhora tem material para apresentar? Tem, Está na Javali. Aí a senhora pode pedir para ele passando ou a senhora quer passar? Como é que... Se quiser passar, eu Pronto, perfeito. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora Célia. A partir de agora, 15 minutos. Doutor Cléber, eu queria que Senhor presidente, eu queria que você minutos, depois eu cumprimentar aqui o pessoal. Eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, presidente desse Conselho Geral. Queria parabenizar todos os novos conselheiros, doutora Tereza, doutor Raul, doutor Daniel, que já fizeram parte do Conselho, que estão retornando.
e os nossos conselheiros, dar parabéns, eles sejam bem-vindos, tenho certeza que vocês vão fazer excelente trabalho. Queria também cumprimentar a doutora Josenilda, corregedora de junta, né, a quem eu já trabalhei muito tempo e tenho imenso prazer de estar aqui. Doutor João Gabaza, excelente presidente da associação, está fazendo um trabalho maravilhoso, parabéns, doutor Gabaza. E doutor Rafson, o subdefensor geral. A partir de agora, então, tem 15 minutos. Ok. Na verdade, eu montei um plano de atuação da corregedoria, alguma coisa mais simplificada. Não fiz um plano muito grande, porque no meu pensamento, no meu entendimento, toda a atuação da corregedoria está na lei complementar. O que eu coloquei é o que pode fortalecer a corregedoria com o trabalho em parceria com a escola superior, com o defensor público geral, com os subcoordenadores e os coordenadores. Então, o que está basicamente está dentro da lei e o que a mais pode ser feito na corregedoria, visando um trabalho bom para os defensores, um atendimento adequado, satisfatório para os nossos assistidos. Por favor, você pode passar. A Corregedoria Geral é um órgão da Administração Superior da Defensoria Pública, com a finalidade de velar pela observância do regime disciplinar, orientar e fiscalizar a atividade funcional e a conduta pública dos seus membros, quanto à prestação de atendimento jurídico qualificado para o cidadão. Apurar faltas disciplinares dos defensores públicos e servidores da Defensoria Pública através de instalação de sindicância e processo administrativo disciplinar. Pode passar, por favor. Suas atividades estão relacionadas à boa qualidade dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita prestadas à parcela da população que deles necessita. Está na lei que todos temos consciência. Algumas atividades: realizar correções e inspeções funcionais, receber e processar representações, acompanhar o estágio probatório dos membros e servidores da Defensoria Pública, baixar normas com vistas à regularidade e ao aperfeiçoamento das atividades da Defensoria Pública, apresentar os dados estatísticos da atuação de seus membros, inclusive para efeito de merecimento, propor, sempre que é necessário ao defensor público geral, a expedição de normas administrativas, também dentro da lei orgânica da Defensoria Pública. Forma de atuação. A Corregedoria Geral realiza a fiscalização das atividades por meio de inspeções, correções ordinárias e extraordinárias, verificando as condições da prestação dos serviços pelos servidores e defensores. Também recebe reclamações do público interno ou externo quanto à violação de deveres funcionais, no que diz respeito à atuação do servidor do defensor público, na condição de prestar aos cidadãos atendimento de qualidade, tratando-os com humanidade e respeito, nos dias e horários previamente estabelecidos e divulgados, salvo nos casos de urgência. Também está na lei da Defensoria. Desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo. Esgotar as medidas e recursos cabíveis, ajuizando inclusive revisão criminal, ação rescisória, na defesa dos interesses dos seus assistidos. Zelar pelo respeito aos membros da Defensoria Pública do Estado, Ministério Público, Magistratura e Advogados. Tratar com humanidade as partes, testemunha e auxiliares da Justiça. Resguardar o sigilo sobre o conteúdo de documentos ou informações obtidas em razão do cargo ou função, sempre que necessário. Estar em seu local de trabalho em horário normal de expediente. Também. Plano de gestão. Este plano de gestão é um ponto de partida para o planejamento das atividades a serem desenvolvidas no biênio 2017-2019. A Corregedoria Geral deve ser orientadora e pedagógica, abarcando também a função preventiva, antes qualquer ação punitiva.
Nesta linha, pretendo dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela Corregedoria, ajustando ao meu perfil de administração, buscando sempre fazer o melhor para o reconhecimento da instituição. Tenho por objetivo fazer uma administração atenta à defensoria do presente e do futuro. Sendo a Corregedoria uma das engrenagens mais importantes da Defensoria Pública, aliada à administração moderna e participativa, que preza pelo debate e integração de ideias, visando a prestação de um serviço público de qualidade, permite a concretização de direitos fundamentais, garantidos na Constituição Federal. E é a chave para se atingir o interesse público, fim perseguido pela instituição, senão o seu próprio fundamento de existência. Como atingiremos? É preciso perguntar, como estaremos daqui a 10, 20, 30 anos? Qual a defensoria que deixaremos de herança para as futuras gerações? Quanto nós podemos extrair da estrutura existente, mesmo com a demanda extraordinária e crescente de atendimento e processos a cada ano? Temos que aparelhar ainda mais as unidades da Defensoria na capital e no interior do Estado, buscando a qualificação e o melhor aprimoramento dos defensores e dos servidores. A Corregedoria e os defensores. Nós temos defensores bem treinados, preparados, bem formados e dedicados. Não podemos imaginar que profissionais com 5, 10, 15, 20, 30 anos de instituição não tenha a experiência, não saiba o que fazer. O defensor público deve ter o mínimo de conhecimento do seu estatuto, saber dos seus direitos e dos seus deveres. Meu lema é orientar e dar caráter pedagógico, punir, se necessário. A Defensoria tem evitado esforços no sentido de implementar uma modernização que viabilize um maior acesso à justiça por parte dos seus assistidos e uma agilização nas demandas judiciais. A Corregedoria quer acompanhar e dialogar com os defensores e com a administração, no sentido de tentar reduzir tempo de duração de atendimentos, elaborações iniciais para aprimoramento e celeridade da atividade de fim. Vai cumprir o seu papel de aferir o desempenho em cada unidade, no sentido de padronizar a rotina e definir estratégia para otimizar o trabalho, na direção do aperfeiçoamento, de um atendimento mais eficiente e de excelência, que tenho certeza que é o que todos nós buscamos. O plano de gestão também servirá para traçar as principais metas das correções presenciais e virtuais. O nosso modelo de trabalho almeja uma gestão de parceria com defensores e servidores, propondo orientações e soluções conjuntas de eventuais problemas a serem identificados. A Corregedoria Geral tem como missão principal buscar uma maior eficiência no trabalho, de forma a otimizar procedimentos que tragam resultados e satisfação para o nosso público-alvo, o nosso cidadão. A Corregedoria vai buscar, junto aos coordenadores e subcoordenadores, o aprimoramento das atividades defensoriais, assim como a troca de experiência entre as unidades defensoriais, entre defensores do núcleo de atuação, entre as regionais, visando esclarecimento de dúvidas surgidas em casos concretos, para uniformização da posição da defensoria em sua atuação. Por entender a Corregedoria, isso é muito importante, enquanto que outras defensorias e outros estados já vêm fazendo assim. Pretendemos reforçar o reconhecimento perante a sociedade de que a Defensoria Pública é instrumento promovedor de efetiva justiça, equidade e paz social. Temos que robustecer o ideário de que o acesso à justiça é direito de todos os cidadãos. Objetivo estratégico. A atuação da Corregedoria deve se pautar pela promoção e incentivo, no âmbito da Defensoria Pública, de práticas que privilegiem os seguintes ideais:
credibilidade, acessibilidade, celeridade, ética, imparcialidade, modernidade, probidade, responsabilidade social e, acima de tudo, transparência. Objetivo estratégico. Implantação das seguintes metas. Elaborar documento que norteie as ações da Corregedoria, contendo visão de futuro, valores institucionais e indicadores de resultado. Propor medidas de estruturação ou reestruturação da Corregedoria Geral, contemplando o quadro de servidores efetivos, cargos e funções comissionadas, que favoreçam o pleno cumprimento de sua missão institucional. Senão, não é possível trabalhar ou levar adiante o projeto. Propor medidas visando a garantir rubrica específica para fazer frente às suas despesas, que deverá ter dotação sanitária e financeira própria, objetivando o fortalecimento e autonomia da Corregedoria. Implantação das seguintes metas: publicar ações correcionais, preservando o sigilo quando necessário. Divulgar os dados relativos aos relatórios de inspeção e correção dos atos normativos, resoluções e demais documentos. Desenvolver um questionário a fim de ser preenchido pelos subcoordenadores das defensorias antes das correções, de modo a possibilitar o levantamento de informações existentes a respeito da situação de cada unidade defensorial. O fornecimento dos dados será de extrema importância para a autoavaliação do trabalho e das necessidades de cada unidade, permitindo que a Corregedoria planeje as metas específicas, considerando as peculiaridades e necessidades de cada unidade defensorial. Dessa forma, estará a Corregedoria Geral desta instituição no estrito cumprimento das suas atribuições estabelecida no artigo 50 da Lei Complementar da Defensoria. Muito obrigada. Obrigado pela férias. Ela ainda tem 3 minutos. Mas encerrou em tempo recorde, 2 minutos. Se quiser finalizar. Não, é o que eu gostaria de dizer, finalizando, que é o que eu acredito na Corregedoria, de um trabalho sério, de um trabalho comprometido com os defensores, com os servidores, comprometido com a administração superior, comprometido com este conselho, comprometido com a escola, no objetivo de quê? Que os defensores possam trabalhar com mais dignidade, com mais observância aos princípios que regem a defensoria e fortalecer essa instituição e não perder de vista que a nossa existência, a razão dessa instituição é a razão do cidadão carente que precisa dos nossos trabalhos, precisa confiar e acreditar que somos capazes, que levamos a sério e que vamos adiante. É o que eu acredito de uma Corregedoria. Não adianta de nada eu trazer aqui um projeto imenso e não cumprir sequer parte dela. O importante é que você cumpra, é que você não deixe a lei de lado e oriente, tenha um trabalho pedagógico antes de qualquer coisa na orientação da atividade, tanto dos servidores como dos defensores públicos. É isso que eu acredito. Obrigado, prossegue. Parabéns por ter cumprido o tempo, dando continuidade ao procedimento. O João quer pedir a palavra, questão de ordem. Inicialmente, queria desejar bom dia, boa tarde a todos, né? Antes do presidente, desejar um excelente mandato, muita produtividade aos nossos novos conselheiros que iniciam a tarefa de hoje, também o Severino,
todos, pessoas queridas e amigas, desejar também sorte à nossa candidata à corredoria, doutora Célia. Realmente é uma data muito especial por trazer tantas, vamos dizer assim, momentos de tanta novidade para tantas pessoas, né? E eu queria somente pontuar, que fosse submetido aqui à deliberação do Conselho. O texto da resolução ele traz realmente a questão da não menciona expressamente a DEP, mas acredito que, fazendo até uma interpretação extensiva diante do direito de voz, que legalmente é conferido à participação da entidade de classe nesse órgão, direito de voz esse que visa justamente o direito à participação e à interação nas discussões que aqui são promovidas. Acredito que materialmente, como formalmente, não há nenhum prejuízo se nós pudermos fazer uma pergunta. Então, eu acredito até que muito pelo contrário, essa pergunta apenas engrandeceria ainda mais esse evento que eu promovi na data de hoje, como legitimaria com mais rigor também, já que a própria classe, a representação de todos os defensores que aqui fala, em razão a essa pergunta. Então, queria que fosse submetido aqui ao Conselho a possibilidade da gente também formular um quesito. Quero deixar registrado que a resolução eu não participei da elaboração dessa resolução, certamente tinha a participação da ADEP quando foi apresentada a resolução e que não foi requerida, porque o artigo 9º, parágrafo 4º do artigo 2º fala: na sessão extraordinária para eleição, cada candidato poderá fazer o uso da palavra por até 15 minutos e será sabatinado pelos conselheiros. A ADEP não é conselheira, tem direito a assento e voz. Então, pela resolução, não teria condição de fazer pergunta, né? E acredito que isso poderia ter sido aumentado no momento da elaboração da resolução. Entendo as razões expressadas por Vossa Excelência em relação à voz, não vejo nenhum tipo de prejuízo em relação à participação na elaboração de perguntas, mas a minha preocupação é que este Conselho reformule uma resolução que foi feita pelo Conselho anterior, que teve prazo, inclusive, para ser impugnada a resolução, e a gente mude agora por isso, até porque, como a ADEP tem direito à voz em todas as sessões, poderia ter solicitado, como houve em relação à participação da ADEP, da ouvidoria, no questionamento dos candidatos, ou candidatas, no caso, candidatas à ouvidora. Entendo que seria o momento adequado para ser solicitada na elaboração da resolução, né? Porque, enfim, não acredito que nesse momento agora a gente possa modificar uma resolução que já foi aprovada e que está em vigor desde o dia 3 de abril. Né? Doutor, se me permite, até como membro do Conselho passado também, não realmente todos nós deixamos isso passar, mas eu não consigo ver nenhum prejuízo de aceitar agora a pergunta, porque ampliaria a participação. Evidentemente não posso falar pelos colegas que encerraram o mandato, mas da minha parte, falando quem participou da discussão anterior, não veria nenhum problema, sendo sobretudo uma sessão que tem tudo para ser harmônica, com candidato único, mas ainda... Não estou trazendo desarmonia, eu só estou trazendo uma questão objetiva que está na resolução, né, que teve participação da ADEP na elaboração dessa resolução, porque estava presente, né, a ADEP pode até depois verificar, e aqui a minha preocupação são os precedentes que a gente pode abrir sem previsão legal, porque quem faz a lei para essa sessão foi a resolução que disciplina normas gerais. Né? Talvez tivesse condição, eu não participei dessa sessão, não estava presente, mas com certeza os conselheiros, também não sei se o senhor estava presente, né, na elaboração, mas a gente tem que ser, na minha concepção, como já disse, não vejo prejuízo algum, acho até que coloca realmente, engrandece. A preocupação para mim, tão somente como presidente, e que é responsável pela organização,
é que a gente abra esse precedente, futuramente a gente utilize desse precedente aberto hoje para utilizar a modificação da resolução que teve prazo, inclusive, para poder ser modificado. O que eu sugiro, talvez, doutor João, se o senhor aceitar, eu particularmente não tenho nenhuma pergunta para fazer, né? Poderia fazer uma pergunta que o senhor quisesse, mas através do conselheiro, entendeu? Só uma pergunta, na eleição da ouvidoria, teve a participação objetiva? Teve, porque estava previsto na resolução, entendeu? Outro ponto, Estava expresso. Eu confesso que eu não tenho uma recordação do momento da aprovação dessa resolução. Às vezes a gente sabe até por conta de não achar que há algum tipo de discussão maior, às vezes são textos bem pontuais, a gente acaba deliberando de uma forma mais, enfim, sem, como eu poderia dizer. Às vezes esses textos são aprovados e depois é que a gente acaba percebendo algum tipo de falha. Confesso que eu não tenho essa recordação, não sei se foi eu que participei da sessão, se foi outra pessoa, enfim. Mas eu acho que ainda que na resolução não tenha contido a expressa menção na DEP, o direito de voz previsto legalmente, ele, como eu disse, ele legitima essa participação e acredito que numa sessão promovida para que o Conselho sabatine a Defensoria Pública, sabatine a candidata corregedora, a ADEP participando da mesa, eu acredito que cessar esse direito à participação, inclusive da forma como é prevista, porque a forma de requisitos, seria um cerceamento a esse direito de voz que a ADEP tem em participações no Conselho. Acredito que é um corolário do direito de voz, o direito à efetiva participação nas sessões do Conselho. Se há um ato onde a ADEP tem algum tipo de restrição, há também a restrição a esse direito de voz. É esse o entendimento. Então, assim, eu acredito que não há nenhum tipo de, materialmente ou formalmente, qualquer prejuízo em relação ao ato a gente poder fazer um quesito. Muito pelo contrário, eu acredito que isso fortifica a previsão legal do nosso direito de voz. Eu só queria deixar registrado que não está sendo cassado o direito de voz da DEP. Por isso, Vossa Excelência está falando, né? Eu só estou chamando a atenção para um quesito objetivo de uma resolução que foi aprovada. Mas o doutor Rafa quer fazer um posicionamento. Eu queria cumprimentar todos os novos conselheiros e o doutor Daniel também, que apesar de continuar, é novo mandato. Para cumprimentar cada um de vocês, parabenizar pelos resultados obtidos nas eleições e certamente o reconhecimento da instituição, dos defensores que compõem a instituição, ao trabalho que cada um de vocês tem prestado, alguns há menos tempo, outros como o doutor Raul e a doutora Tereza há um tempo maior. Cumprimentar a candidata também. E se tratando de candidata única, já desejar boa sorte no exercício do cargo futuramente. E queria fazer só algumas ponderações. Primeiro, eu não acho que aqui a questão aqui seria o fato de o Conselho Novo poder modificar uma resolução feita pelo Conselho Antigo, porque isso é perfeitamente possível. Nem acho que se trata aqui de modificar a resolução, e sim de uma interpretação que a DEP está dando à resolução que foi colocada, que seria diferente da interpretação literal. A questão principal para mim é que não vejo que se discute aqui prejuízo aos conselheiros ou não. De fato, você verificando posteriormente, o ideal seria que o Conselho não tivesse previsto dessa forma, tivesse previsto expressamente a possibilidade de perguntas pela DEP. Mas não foi o que foi feito agora, nem o que foi feito na eleição anterior, porque esse texto é igual da eleição anterior. Haveria, sim, um potencial prejuízo aos candidatos, porque a sabatina é um momento de avaliação dos candidatos. Então, se você estabelece no momento da votação um elemento de avaliação além do que já está previsto na resolução, você está criando uma avaliação mais rigorosa do que foi previsto formalmente para acontecer. A única questão que minimiza um pouco esse prejuízo é o fato de nós termos uma candidata única, de forma que o resultado da eleição já é conhecido previamente, porque não tem outro candidato. Porque caso nós tivéssemos mais de um candidato, um eventual melhor desempenho na resposta a um questionamento formulado pela DEP podia influenciar o voto dos conselheiros e a decisão do defensor público geral.
Nesse caso, como não existe esse prejuízo, eu acredito que a gente pode perguntar à candidata se ela concorda em se quebrar esse requisito, permitir que seja feito um questionamento pela associação. E, repito, isso só seria possível porque se trata de candidata única, porque até se fossem duas candidatas, essa pergunta seria constrangedora às candidatas também. Uma que respondesse que não e a outra respondesse que sim, poderia ter um efeito negativo. Mas nesse caso, como a eleição é de candidatura única, eu acho que dá para se caminhar nesse sentido, embora sempre lembrando que o eventual prejuízo que existisse seria das candidatas ou dos candidatos e não do Conselho Superior. Então, minha proposição é que se questione a candidata, caso ela concorde, em que haja uma pergunta a ser formulada também pela associação no prazo de 1 minuto, deferido igual a todos os conselheiros. De nossa parte. Doutora Célia, encaminhamento, já que foi uma proposta. Os conselheiros aceitam. Conselheiros aceitam essa questão? Eu não concordo. Faz o encaminhamento do Dr. Rafson. Encaminhando a proposta do Dr. Rafson, a senhora aceita ser questionada pela DEP? Tem algum problema? Não. Então, colocando em votação, a conselheira, a candidata à corregedora não vendo prejuízo, então, caminhamento no sentido de que a DEP poderá fazer a pergunta. Começar pela... pela ordem alfabética, né? Mas a DEP está no primeiro, porque a DEP não vota. Então, Pode doutor... falar durante os votos. A DEP, inclusive, alfabeticamente, vem antes de qualquer pessoa que porventura se chame Eu Antônio. iria, inclusive, colocar isso. Até pelo fato de não ter direito a voto. Então, Só se entrasse o conselheiro Abelardo. só se fosse Arão aí. O João, até 1 minuto para fazer a pergunta. Para a doutora Célia, que tem 3 minutos para responder. Uma palavra do Adélio. Doutora Célia, sabemos dos momentos de dificuldades, né, institucionais, de reformas, da Previdência e tantas outras discussões relevantes, onde o movimento de uma associação é muito importante e a gente sabe que uma associação só se faz com os seus associados. Então eu queria saber como a senhora vê as convocações da associação que são necessárias em relação aos seus associados para a participação em movimentos associativos no que tange a esses afastamentos. Na verdade, o que a gente quer saber é se a gente pode contar com esse apoio da Corregedoria. Muito obrigado. Com a palavra da doutora Célia, 3 minutos. Doutor João, eu gostaria de dizer o seguinte, que para alguns que ainda não tiveram convivência comigo, eu já fui corregedora geral. E naquele período eu justamente liberava, porque veja só, há movimentos que é necessário um número maior de defensores participando. E aquele movimento ali é um movimento que vai trazer benefício não para João e Maria, mas para a instituição. Se você não tiver um olhar para esse fortalecimento, pensar só que só existe atividade do defensor como cidadão, você não vai fortalecer a instituição, permitir que ela cresça e que conquistas importantes para o defensor aconteçam. Então, tenho certeza que a posição da Corregedoria é no sentido de que, sim, de autorizar, de permitir, inclusive de incentivar assim, essa participação. Obrigado, doutor. Com a palavra, doutor Raul Palmeira. Boa tarde a todos. Doutora Célia, eu vivendo a nova época de Raul Ternura. Doutor Raul. Doutora Célia, a senhora não está sendo... Não está sendo vista. Está bom? Fica aqui na lateral. Sim. A senhora vira um pouquinho de lado, porque a senhora está tudo de costas. Dá para dar uma olhada. Veja ali, ó. Veja. Fique quando a senhora falar, a senhora se vira um pouquinho para ele, se vira um pouquinho para você. Posso ficar? Eu achava melhor a doutora Célia ficar sentada. Responderia as questões sentadas. Se quiser, mas talvez ela se sinta à vontade falando em pé, talvez. Sim, onde vocês querem?
Aí Não, já tá bom. fica à vontade, doutor. Aí já tá bom. Quer sentar, Tá bom, senta. aí tá bom. Eu não vou lhe fazer pergunta, doutora. Entendeu? Por razões muito simples. Vossa Excelência já exerceu este cargo, já exerceu o cargo com maestria, já foi defensora pública geral, já foi diretora da escola, e eu vivi todas as suas experiências. Então, lendo a sua proposta de trabalho aqui, eu destaco 2 pontos que eu pediria a Vossa Excelência que fosse rigorosa em cumprir. Primeiro, essa coisa da rubrica. Eu acho que a Defensoria Pública precisa mesmo, na Corregedoria, ter uma rubrica específica. A Corregedoria não pode ser pensada como um órgão a menos. Tem que ter uma estrutura de funcionários, setor de distribuição, gente que conheça processo administrativo, processo civil, entendeu? Um minuto. Já acabou? Mas não são 2 perguntas? Sim. Eu vou entrar no outro minuto. Começa a segunda pergunta. Aí, então, eu gostaria que Vossa Excelência não economizasse sobre esse aspecto da rubrica e pedir também que Vossa Excelência, com essa coisa de orientar, não seja maternal. A punição, às vezes, é necessária. O cidadão precisa de ver a punição. No mais, parabéns por ter expressado seu nome mais uma vez, entendeu? E a crítica à nossa instância, doutora, que deixou passar a largo, entendeu? De uma forma preguiçosa, omissa, nefanda para a instituição. Eu não tenho pergunta nenhuma à senhora, a não ser lhe pedir isso. E muito obrigado. Inclusive a presidência, que eu sei que agora passei de 2 minutos. Passou não. É mesmo? Sou péssimo em conta. Obrigado. Doutor Raul, eu lhe agradeço muito e entendo essa proposta justamente porque eu entendo que a corregedoria ela tem que ser fortalecida, ela precisa ter autonomia, porque ela não é um órgão auxiliar da administração superior, muito pelo contrário, ela é um órgão que ela precisa funcionar de autonomia para fazer o trabalho da instituição e fortalecer a instituição. A corregedoria é o coração de uma instituição. Se ela funciona bem, todo o resto funciona. Mas se a corregedoria não funciona bem, você pode ter certeza que o aparelho, o organismo, o esqueleto não está funcionando bem. Eu sei, doutor necessário. em processo e até material de humano tem pouco. Então, Precisa mesmo. É necessário. Eu acredito também nisso, desculpe, Não, e também fique. na questão de, claro que você vai conversar, dialogar, tem o processo preventivo, tem as inspeções, mas se houver necessidade de um processo administrativo para que você seja firme, para servir inclusive de educação para os demais, prevenção, no país que nós estamos vivendo, a corregedoria tem que funcionar como ela deve funcionar, é papel dela. Nós não somos ingênuos. Apesar do senador e o presidente serem, nós não somos ingênuos. Com a palavra, doutor Daniel. Presidente, colegas, conselheiros, colegas presentes, boa tarde, é uma satisfação estar de volta. Doutora Célia, é uma honra estar aqui nessa posição de sabatiná-la, é curioso servir no seu mandato de defensor-geral, a defensoria da melhor forma que eu pude. A pergunta que eu vou fazer à senhora, não tenho muito o que perguntar, como diria o Raul, a senhora já exerceu o cargo, tem a ver mais com o seu mistério como conselheira, que ocupará esse assento, e com uma questão que eu estou bem à vontade para perguntar, que eu não tenho interesse pessoal, porque eu não estarei no 5º de antiguidade nos próximos 2 anos. Eu tenho, desde o mandato passado, pensado cada vez mais que a gente precisa de critérios de merecimento autenticamente objetivos. A senhora já tem opinião formada sobre se nos editais de promoção a gente deve divulgar efetivamente um barema, como se fosse uma prova de títulos com pontos a serem somados por cada candidato que já saiba previamente quanto vai pontuar? Ou é um ponto que a senhora ainda não tem opinião formada? Eu tenho opinião formada no sentido de que, Daniel, a questão da promoção por merecimento, ela precisa sair da corregedoria com um parecer, um pronunciamento
com avaliação total, estabelecendo pontuação, para que aquele defensor possa submeter a apreciação, aquele parecer possa ser submetido, encaminhado para cada conselheiro, para que você possa promover, não porque é meu amigo, não porque é meu coleguinha que trabalha ao meu lado, mas porque realmente ele tem as qualidades satisfatórias, ele trabalhou, ele fez por merecer aquela promoção. Isso aqui, esse conselho, é muito sério. Nós não estamos brincando de defensoria. A gente não pode admitir que alguém, um colega, seja preterido porque o outro é amigo dos conselheiros, da maioria dos conselheiros, e assim consegue o voto e é promovido, e outros com qualidade, com trabalho demonstrado na instituição, deixam de ser promovido. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que respeitar, e concordo com você, a posição tem que ser essa, e é isso que eu vou buscar. Obrigado, doutora. Estou satisfeito e sem mais perguntas da minha parte. Doutora Isabel. Boa tarde a todos. É um prazer, né, participar dessa composição com pessoas tão queridas. É uma honra, né, estar nessa posição, Célia, me questionando, né, sendo conhecedora de todo o seu trabalho na Defensoria, da sua história institucional. E eu só tenho um questionamento a fazer. Eu li o seu plano de gestão e verifiquei que você objetiva, né, tentar reduzir o tempo de duração dos atendimentos e elaboração das iniciais para aprimoramento e celeridade da atividade fim. E no segundo parágrafo você fala da padronização de rotinas. Eu gostaria que você explicitasse como se daria isso, levando-se em consideração as especificidades da atividade defensorial na capital e no interior. Eu coloquei essa questão, eu pensei, desculpa. Não, ela fez o tempo certo. Os defensores, em cada núcleo de atuação, em sua atividade específica, qual é o objetivo da corregedoria? Dialogar com os subcoordenadores, com os coordenadores e depois com os defensores de cada núcleo. Porque, dialogando com eles, a gente pode ver qual é a possibilidade de precisa de mais material humano, precisa de mais estagiário, precisa de padronização de alguma peça que vá melhorar o trabalho do defensor. O objetivo é o quê? É que o defensor não possa perder tanto tempo. Por exemplo, se o cliente já vem com toda a documentação repassada por um profissional e a documentação certa, isso vai diminuir o tempo de trabalho do defensor. Se alguns núcleos precisam de padronização de peças para melhor e mais fácil fazer o trabalho, isso precisa ser feito com o defensor. Mas para isso, tem que haver um diálogo antes. Até porque o defensor não é obrigado a seguir esse ou aquele. Ele tem o convencimento dele. E dentro do convencimento dele, o que é que melhor vai facilitar a atividade dele e vai dar um resultado mais rápido para o cidadão, para o assistente. Porque não é possível que hoje a gente, por exemplo, tenha um alvará e 3 meses depois o alvará ainda não está. O que é que está faltando? A documentação correta? O que é que está faltando? Um estagiário a mais com o defensor? O que é que está faltando? Orientação do pessoal de apoio? Isso precisa, porque isso vai ajudar o defensor do cidadão. Tem que ser pensado em conjunto. E isso é necessário que se faça. Mais uma pergunta? Com a palavra, doutor Jair. Inicialmente, eu gostaria de saudar todos os membros desse conselho na pessoa do presidente e dizer que é uma honra fazer parte aqui hoje dessa sessão, fazer parte desse conselho, ao lado de pessoas tão extraordinárias que são cada um de vocês. E é mais gratificante ainda poder estar aqui hoje fazendo essa sabatina com a senhora, doutora Célia, que já foi DPG, que já foi corregedora. E a minha pergunta é uma pergunta extremamente simples. A gente sabe que todo ano a gente tem um encontro dos defensores, como tivemos nesses últimos 3 dias.
E nesses encontros a gente discute enunciados nele, que seriam formas de atuação padronizadas. A gente discute e lá aprova alguns enunciados para cada um seguir em suas comarcas. A minha pergunta é muito simples. O defensor público, especialmente aquele que se encontra sozinho em uma comarca, que é o meu caso também, ele pode ter o apoio da corregedoria se porventura ele negar, fazer uma audiência com um juiz, substituição a um advogado, por exemplo, que é um dos enunciados que são aprovados na análise civil. Ele vai ter esse apoio da corregedoria em relação à preservação, ao cumprimento, à observância desses enunciados? Claro, é necessário a corregedoria, como eu digo, a corregedoria, ela antes do trabalho de agir com um processo, alguma coisa, ela tem um trabalho preventivo. Nesse trabalho preventivo está a inspeção. No momento em que eu chego na sua comarca, não para fazer correção, mas para a inspeção, para dialogar com você, saber das suas necessidades, eu vou adequar, porque cada comarca, cada atuação do defensor é única. Eu não posso dizer que a sua é igual à da comarca de Vitória da Conquista, até porque você é único naquela comarca. Então, é preciso a corregedoria dialogar, te dar apoio para que você possa trabalhar com dignidade, para que seu trabalho seja satisfatório, para que você realmente possa atender o cidadão. Aqui não há interesse, não há intenção de prejudicar o defensor, de impor condições ao defensor. Muito pelo contrário, de fazer o melhor, para que você possa trabalhar com tranquilidade e saber que a corregedoria atua, mas também para apoio do defensor. Isso aí você não quer. Muito obrigado. Um adendo, o senhor pode me permitir um adendo, rapidinho, para o colega que está chegando. Só. Existe uma resolução, doutor Jaime, na época que o doutor Marcos Vinícius era um corregedor, que ele nos autorizava a negarmos ao juiz quando era uma convocação dessa nos processos que tinha advogado. É isso mesmo, doutor Mãe? Existe uma resolução já disso. Não, isso aí eu sabia, isso aí foi só uma forma de bom, tentar então, tudo bem. citar um Então, exemplo. bom, pronto. Desculpa. Isso só foi um exemplo. Foi por isso que eu... Entendeu? Essa Obrigado. resolução eu já sabia, muito Não, obrigado por. não. É porque isso foi uma forma de citar exemplo para Sim, saber se sim. o apoio da corregedoria, no caso a gente adotasse um dos Perfeito. entendimentos que foram fixados em qualquer um desses enunciados. Entendeu? Ok, mestre. Mais uma pergunta? Sem mais perguntas, satisfeito e falar bem, doutor. Obrigada. Uma palavra, doutora Josimiro, no lugar da doutora Maria Auxiliadora, corregedora, tanto do doutor Josimiro. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. E também desejar boas-vindas aos colegas que estão aqui. Aqueles que estão chegando pela primeira vez no Conselho e aqueles que estão retornando, porque o bom filho sempre retorna à casa do pai, né? Então, boas-vindas para todos vocês. Doutora Célia, é um prazer também, que a senhora já foi minha coordenadora executiva da capital, foi nossa corregedora, nossa defensora pública geral, mas eu tenho duas perguntinhas para fazer para a senhora. E todas as duas, diante dessa experiência de subcorregedora, tá? A primeira é com relação aos defensores do interior que possuem atribuição plena, que estão assoberbados, e por causa disso, o sistema prisional, que foi uma das prioridades da gestão da atual corregedoria, de dar um olhar diferenciado ao sistema prisional, e tem muitos colegas que não estão conseguindo sequer fazer a visita diante dessa quantidade excessiva de trabalho, porque possuem atribuição plena, tem que fazer família, curadoria, cível, execução penal, infância e juventude, e não estão conseguindo visitar o sistema prisional conforme a instrução normativa da corregedoria. Então, gostaria de saber como a senhora dará essa assistência a esses defensores. Só antes de
A senhora tem mais 10 segundos para terminar, porque a senhora já, em tese, gastou os 2 minutos. Só tem esse questionamento? Então, porque já passou o tempo. Né? Bom, 3 minutos para responder. Eu quase que vou devolver a pergunta pelo seguinte. No meu conhecimento, essa situação das atribuições do defensor em cada comarca passou por uma resolução do Conselho. Estou equivocada? Estou equivocada? Não. Se passou por uma resolução deste Conselho, o papel da Corregedoria é apresentar um projeto para este Conselho, no sentido de ver a adequação da situação e a possibilidade desses defensores poderem atuar no sistema. Não há dúvida nenhuma, se há uma resolução, é a alteração através de um projeto pela própria Corregedoria. Com a palavra, a doutora Marta Lizia. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de saudar os colegas, conselheiros, a DEV, candidata, a corregedoria, colegas defensores, os defensores que nos assistem também em casa. Eu vi o plano de atuação que a senhora apresentou e aí me chamou a atenção a questão da forma como foi ressaltada que a corregedoria tem uma função preventiva, que antes de realizar a ação punitiva, a sua proposta, seu projeto é a orientação e a questão pedagógica. E aí foram destacados a questão de aparelhar unidades, padronizar rotinas, otimizar trabalhos e o aperfeiçoamento e a racionalização do nosso serviço público para melhorar a qualidade do serviço, todas as questões. Eu tive minha atuação até agora, são 3 anos de defensoria, né, porque um tempo, mais como ainda era época de designação, a gente rodou muito pelo interior. E aí eu atuei em Tabetinga, Ilhéus, Santo Antônio de Jesus e hoje exerço minhas atividades em Santo Amaro. E aí, em uma dessas comarcas, eu me deparei com uma questão que é um problema que eu acho que é relacionado à atuação da corregedoria, que é a questão da defesa das prerrogativas dos defensores, especialmente perante as outras instituições, em regra, MP, magistratura, delegacias, né, polícia e procuradoria. Numa dessas... 7 segundos. Eu vou só num desses locais, acho que uma das juízas se incomodou que uma colega estava no estágio probatório e recorria muito na opinião dela. E aí disse que iria intervir na designação. Essa colega instou a corregedoria da defensoria, que instou a corregedoria do TJ, que respondeu à altura a essa juíza conforme a nossa independência, a autonomia institucional pública. Então, assim, eu achei uma atuação excelente. E aí eu lhe questiono nesse sentido, como é, no seu plano de atuação como corregedora, garantir as prerrogativas dos defensores públicos, especialmente na atuação do interior, que ainda está em processo de estruturação e a gente sabe todas as dificuldades que encontramos. Não tenho dúvida nenhuma que é papel fundamental da corregedoria garantir, preservar e defender todas as garantias institucionais do defensor público. Como é que uma corregedoria, que é órgão de inspeção, de correção, de atualização, de prevenção, vai descuidar das garantias e das prerrogativas dos seus membros, dos defensores públicos, que ela tem que velar por isso? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É papel fundamental. Isso você não tenha dúvida de que a corregedoria vai garantir, vai preservar e vai estar junto com qualquer defensor, qualquer que seja a posição de uma outra instituição de querer usurpar, diminuir, ultrapassar a garantia, o direito e as prerrogativas do defensor. Sei que você não tem nem dúvida. Eu sou defensora. Não posso admitir de hipótese alguma. Com a palavra, doutor Rafa. Então, se controla meu tempo. Eu controlo. Mas eu não vou fazer nenhuma pergunta, me sinto satisfeito com as perguntas dos colegas conselheiros. Eu queria apenas desejar à futura nova corregedora que tenha uma gestão exitosa e que consiga entender a grandeza do cargo que vai ocupar mais uma vez, que é uma grandeza que cabe em si mesma dentro do cargo, que não pode jamais ser considerado um caminho ou um passo para chegar a outro lugar,
é um cargo que, se bem executado, por si só já engrandece o seu ocupante. Então, boa sorte. Muito obrigada, gostei das suas palavras, Marcos. Mestre. Com a palavra, doutora Tereza Cristina. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o presidente do Conselho, os colegas defensores, em muito especial à associação, aos colegas que estão nos assistindo, e de logo falar do prazer, doutora, de estarmos de novo juntas. Isso mesmo. Né? A doutora Célia tem um vasto trabalho dentro da Defensoria Pública na atividade, na militância, coordenadora de outras gestões. Minha foi convidada a ser diretora da escola, com um trabalho muito didático, ainda que eu respeite os academicistas, mas eu acho que o seu trabalho foi extremamente interessante na escola, e também foi indicada por mim, a defensora pública geral, teve o meu apoio político, inclusive, né, como também o defensor público geral na primeira gestão, falar de que eu tenho, ao longo de todo esse tempo, uma preocupação muito grande, e para mim foi uma experiência muito singular, de estar vivenciando lá no segundo grau problemas de uma situação que é a situação da Defensoria Pública no que se refere à questão de promoção. Temos assistido à vacância dos cargos, sabemos que não há possibilidade de substituição automática por conta desta situação, ainda que exista um entendimento, se eu estiver chegando no segundo tempo, eu vou fazer uma pergunta. Não, já passou. Já está no segundo tempo. E aí, o meu questionamento maior é o seguinte: nós temos hoje vagas a serem preenchidas através dos processos de promoção. A senhora sabe de que isso, logicamente, tem que ocorrer. A minha pergunta é a seguinte: a senhora acha que é um ato contínuo? Ocorreu a vaga, isso tem que acontecer de imediato para que não inviabilize, como está inviabilizando o trabalho no segundo grau, inclusive em vários espaços onde não há possibilidade de colocar o colega a não ser designado, e a gente sofre hoje a impossibilidade de ter números de defensores suficientes para comprometer o trabalho? Minha opinião é que é ato contínuo. Agora, é ato contínuo dentro do número de defensores, porque você fica numa situação, já fui defensora por geral e posso esclarecer, você tem 3 vagas no tribunal. Para você preencher essas 3 vagas, você vai ter que tirar 3 defensores de um outro local. E vai deixar justamente essas outras 3 unidades vagas. Eram 4. Não, está simplificando. Assim. Você vai deixar vaga. Então, o que é que você tem que ver? Se você tem hoje um concurso com os defensores aprovados, concurso homologado, onde você já vai poder nomear pelo menos 10 ou 20 defensores, aí sim você pode iniciar o processo de promoção, porque você vai preencher o tribunal, vai preencher a especial e a subsequente, enfim, você não vai deixar vaga. O trabalho não vai sofrer solução de continuidade, vai ficar harmônico e você vai poder de imediato fazer. Agora, quando você não tem defensor nenhum a ser nomeado, aí é uma situação que você precisa pensar, analisar, para ver onde é que o prejuízo é maior. Porque qualquer lugar, qualquer unidade que você tira um defensor, você não perca de vista. A situação, os assistidos vão sofrer e muito a situação da falta do defensor. Então, para que seja preenchido de imediato, eu entendo que deve ser, tem que haver defensor. Por isso que a pergunta foi colocada. Obrigada, doutora. E é mais um prazer estar aqui e trabalhar com a senhora aqui nesse conselho. Então agora sou eu. Também não vou controlar meu tempo, né, doutor? Por favor. Mas eu não tenho nenhum tipo de questionamento mesmo, só parabenizá-la pela disponibilização de colocar seu nome mais uma vez para ser avaliado, né, tendo sido a única inscrita a um cargo tão importante como corregedoria, que com certeza não é órgão auxiliar, mas precisa andar próximo da administração. A sua resposta, que antecedeu a minha pergunta, já demonstra claramente a responsabilidade que tem com o cargo que ocupa, porque já ocupou antes, de que uma coisa está aliada à outra, porque a gente tem que perceber exatamente na condição do assistido, olhar sempre pelo lado do assistido, sem também esquecer também o lado do defensor público, né? Então, quero só parabenizá-la e desejar boa sorte,
nesse mistério que a senhora mais uma vez vai ocupar, engrandecendo a corregedoria. Cumpri meu tempo. Agora, para encaminhamentos, como já fazemos aqui anteriormente, algum colega tem voto contrário à conselheira, à candidata Célia para o cargo de corregedora, ou posso já acolher como unanimidade ou cada um? Eu acho que o melhor... Se não fosse, doutor, eu vou ser bem sincero, se não fosse um imperativo de lei, eu acho que não precisava nem uma sabatina dessa para uma candidata como a doutora Célia, que já foi corregedora, já foi defensora pública geral, subdefensora, diretora de escola, subcoordenadora do CIVEL, coordenadora da capital e coordenadora de um negócio chato daquela época de triagem. Triagem e JEP. E JEP, claro que eu lembro nada da JEP. Quem passou por JEP, por triagem, doutora, tem uma banda do céu reserva. Eu, dentro do direito de opinar com relação à manutenção, claro que não tem como não reconhecer o seu trabalho e votar. Eu queria registrar de forma muito pontual o trabalho, um trabalho comprometido, humilde, sério, da doutora auxiliadora. Queria que a doutora Josenilda, que também a representa, não só aqui como subcoordenadora, que leve a ela nosso abraço. O meu entendeu? Também. Por mim seria reconduzida também pelo trabalho que tem, mas optou por não se candidatar. E com certeza o seu nome é um nome que será acolhido, até porque conhecemos do seu compromisso com a instituição. Então, em votação, unanimidade. Então, por unanimidade, o Conselho Superior aprova, considerando o preenchimento dos requisitos legais, declaro que a Defensora Pública de Instância Superior, doutora Célia Maria Célia Nelly Padilha, é a escolhida para ocupar o cargo de Corregedora-Geral da Defensoria Pública para o biênio 2017-2019, em atenção ao quanto disposto no artigo 3º da Resolução 4 de 2017, combinado com o artigo 32, inciso 29 e artigo 49, ambos da Lei Complementar Estadual. Expedirei competente ato, sairá publicado amanhã, já faço meu ato de escolha, a candidata única. Sairá e a partir de amanhã a senhora já pode começar o trabalho de transição entre a senhora e a corregedora que está deixando o cargo no dia 1º de junho, data em que certamente a corregedora que está saindo poderá se colocar à disposição para fazer os agradecimentos, enfim, colocar o que entende como cabível. Portanto, seja bem-vinda, boa sorte, obrigado a todos os conselheiros. Declaro encerrar a sessão. Boa tarde. Ele mandar o auxiliador no dia 1º. Não, mas ele não tem.